João capítulo 10, do verso 1 ao verso 18, diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e o dispersa. Ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez, nesta noite. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e muitas vezes diante da Tua Palavra nós temos sido duros no nosso coração. E eu oro a Deus para que o Senhor nos converta um pouco mais esta noite, para que possamos, ó Deus, compreender o propósito do Senhor para as nossas vidas. E assim, ó Deus, glorificar e exaltar o Teu santo e maravilhoso nome no nosso jeito de viver. Tem misericórdia de nós, Senhor, e que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações por meio da Tua Palavra. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Cristo, o nosso bom pastor. O Evangelho de João é muito interessante, irmãos. Eu não sei aqui se todos já leram os 4 evangelhos, né? Mas se você já o fez, você sabe que o Evangelho de João é um evangelho singular. Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos. Nós chamamos esses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, de evangelhos sinóticos, que quer dizer visto de uma mesma posição, visto de uma mesma maneira. A maioria das passagens que você lê em Mateus, você também vai ler em Marcos e Lucas. Mas o Evangelho de João não é assim. Quase nenhuma mensagem dos outros evangelhos estão no Evangelho de João. O Evangelho de João é tão singular que
que enquanto Mateus, Marcos e Lucas conta mais a respeito da história de Jesus, de um prisma de contar algo, contar uma história mesmo, elucidar um momento, Jesus estava ali, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. João parte do ponto do que Jesus falou. É no Evangelho de João que nós temos vários discursos de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive este, no capítulo 10, aonde ele se declara o bom pastor. E se você não percebeu, essa declaração de Jesus como bom pastor, ele está se identificando com o pastor do Salmo 23. E quando ele faz isso, diante dos seus ouvintes, ele está definitivamente mostrando a sua divindade. Tanto que, se você continuar lendo o texto que nós paramos no versículo 18, no versículo 19 diz: olha, diante dessas palavras, os judeus ficaram outras vezes divididos. Quem que é esse homem aí? Será que ele é um louco ou será que ele está falando a verdade? Será que não é ele o Messias? Se você conseguir, depois na sua casa, prosseguir e ler todo o 10, você vai ver que Jesus tem uma discussão no templo. Porque depois desse versículo, alguns que ali estavam, desse texto, alguns que estavam ali ouvindo, vão inquirir Jesus se ele é o Messias. E aí ele se mostra mais abertamente, mais claramente, e os judeus pegam em pedra para apedrejar Jesus, porque entendem que ele tinha blasfemado, dizendo: eu e o Pai somos um. Jesus está aqui em um momento muito importante na sua história com os seus discípulos. E nesse momento, ele vai falar um pouco sobre como ele é o pastor dos seus discípulos. E como esse pastor, o pastor do Salmo 23, leitura que o nosso irmão Fernando fez na abertura do culto, né? Nós vamos entender que o nosso pastor, o nosso Senhor, quer que nós nos tornemos ovelhas. Por que ele quer isso? Porque ele se mostra como um pastor confiável. Ele é um pastor que nós podemos literalmente acreditar em todo o tempo. E eu queria com vocês aqui nesta noite ver algumas características do relacionamento do pastor com a ovelha e da ovelha com o pastor. Uma pergunta que você deve se fazer nesta noite antes de ouvir a mensagem é: será que eu considero Jesus Cristo meu pastor? Segunda pergunta: será que eu tenho características de ovelha? Porque é muito importante decifrarmos isso. Se Jesus realmente tem sido nosso pastor, e se nós realmente temos nos mostrado como ovelhas do Senhor. Então, olhando para o texto, como bom pastor, Jesus evidencia algumas características. Por exemplo, ele não invade o aprisco. Se você ler o capítulo 10 com atenção, versículo 1 e 2, ele diz: olha, aquele que entra no aprisco, que pula, que não entra pela porta, esse não é o pastor. O pastor, ele entra pela porta, ele está sendo esperado, ele vem de uma maneira cordial. É como se ele estivesse dizendo: olha, as ovelhas não estão esperando que ele vá causar nenhum mal, porque a porta é aberta, ele consegue entrar naquele ambiente, ele consegue lidar com as ovelhas. Enquanto que o assaltante, ele tem que pular a porta, porque ele não é alguém que quer fazer o bem, ele não tem essa disposição. Faz-nos lembrar de Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz: eis que estou à porta e quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A primeira característica de Jesus, o bom pastor, irmãos, é que ele é um gentleman.
Ele é um cavalheiro. Ele nunca vai tentar persuadir você além daquilo que você está disponível para Ele. Ele nunca vai forçar você a ser a ovelha dele. Ele sempre vai tentar se relacionar com você como alguém que quer não somente a sua vida no sentido de posse, mas Ele quer a sua vida num movimento eterno de relacionamento, numa situação de alguém que se põe diante dele como uma ovelha, de alguém que aceita ser pastoreado, de alguém que realmente considera Jesus uma pessoa importante na sua história, na nossa história. A ovelha olha para o pastor e ela diz: é o meu pastor, eu considero. Ele tem as características que eu gosto de um pastor. Quando nós olhamos para Cristo, Ele se apresenta como o pastor do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é aquele que cuida de mim em todos os momentos. Ele tem a intimidade com a minha vida ao ponto de se relacionar comigo. Então Jesus não invade o aprisco. Ele entra pela porta. Outra característica importante: a sua voz é conhecida pelas ovelhas. Ele vai dizer isso em 3 momentos. No versículo 3 ele diz: e elas conhecem a minha voz. No versículo 4, e elas conhecem a minha voz. E no versículo 16 ele diz: e elas me conhecem. A ovelha é um animal de boa audição e pouca visão. A ovelha, ela sabe quando o pastor chama. É interessante isso. Certa vez um pastor contou que estava numa rota em uma cidade, e ele estava andando ali. Quando ele chegou em um ponto, tinha um monte de ovelhas deitadas na rua, e ele não podia passar, porque as ovelhas estavam atravancando a estrada. E então ele desceu do carro e começou empurrar as ovelhas, e elas não se mexiam 1 centímetro. De repente, quando está lá no alto do morro, ele vê um rapazinho franzino, baixinho, descendo o morro, e ele faz um barulhinho com a boca. E aquele barulho que esse rapaz faz, todas as ovelhas erguem a orelhinha, olham para ele e saem do meio da estrada. Chegou o pastor nas ovelhas. A ovelha não ouve outro. Ela não ouve um desconhecido. Ela conhece a voz. Queridos, se Jesus é o teu Senhor, é o teu pastor, você precisa identificar a voz dele. Você precisa reconhecer quando é Cristo que está falando com você. Você precisa compreender quando Ele está ensinando alguma coisa. Você precisa obedecer quando Ele está mandando você fazer alguma coisa. Porque Ele é o bom pastor. E as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. E interessante que há uma característica de intimidade nesse relacionamento. Porque a Bíblia diz que Ele chama cada uma pelo seu nome. Irmãos, Jesus conhece a nossa pessoalidade. Jesus não nos toma como um bando de pessoas. Jesus, Ele se relaciona conosco na nossa intimidade. Ele conhece aquela ovelha que Ele não precisa falar muito, e ela obedece. E conhece aquela que Ele precisa falar durante um ano todo para poder convencê-la de alguma coisa. Jesus conhece a nossa estrutura. A Bíblia diz: Ele sabe que somos pó. Jesus, Ele nos entende. E agora você conhece Cristo de fato? Você conhece o bom pastor?
Você consegue ouvir a voz do Mestre e entender quando é Ele que está falando? Você consegue discernir a voz? Porque o texto diz aqui, olha, o outro lá, o ladrão, o salteador, vai falar e eles não vão ouvir. Queridos, Jesus disse que nos últimos dias, muitos viriam e diriam, eu sou Cristo, e enganariam a muitos, se possível até os eleitos. Nós estamos vivendo dias em que muitos estão falando em nome de Cristo. Muitos estão dizendo, olha, esse é o bom pastor, ó, o bom pastor, ele está no nome de Jesus, ele está na autoridade de Jesus. Cabe a nós, como ovelha, discernir espiritualmente se realmente as pessoas estão falando em nome do Senhor ou não. Ouça a voz do Senhor. A voz do Senhor é inconfundível. A voz do Senhor é poderosa. Há um salmo que enaltece a voz do Senhor. Há um salmo que diz que a voz do Senhor é estrondosa, abala os montes. A voz do teu pastor. A voz do pastor que vai falar com você na intimidade. A voz do pastor que vai falar ao teu coração no momento em que você está sendo atenta à voz dele. Infelizmente, queridos, nós vivemos dias agitados. E na agitação não se ouve muita coisa. Na agitação nós não conseguimos ouvir quem está falando conosco. A minha filha agora há pouco foi fazer uma pergunta para mim, e o louvor aqui, e ela disse, eu falei, quê? Eu tive que abaixar e falar para ela, fala aqui no meu ouvido. Aí ela fez a pergunta. Nós precisamos dar atenção à voz do pastor, se nós queremos ouvir. Se você ficar na agitação da sua vida, se você andar ansioso com todas as outras coisas, se você tiver tempo para todas as coisas e não tiver tempo para ouvir o Senhor, você corre um grande risco de ser levado por vozes que não são a voz do bom pastor. Tome cuidado, privilegie tempo na tua vida onde você quer ouvir Deus, em momento de intimidade, como Jesus nos ensinou, aquele que quer orar ao Pai, entre no teu quarto, puxa a porta após você, fale ao teu Pai que está em secreto Ele te ouve, em secreto Ele fala com você, através da sua palavra Ele fala com você, usando outras pessoas Ele fala com você. Nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Terceira coisa, o texto fala no versículo 3 e 4, a forma como o pastor se identifica com o seu rebanho. A Bíblia diz que depois dele entrar no aprisco, ele tem a naturalidade de tirar as ovelhas, então ele as leva para fora e ele anda adiante delas. Quem é que está dirigindo a sua vida? Quem é que está direcionando os teus caminhos? Porque Cristo, o bom pastor, tem interesse em dirigir a tua vida. Ele tem interesse em te orientar. Ele quer te levar às águas tranquilas. Ele quer te levar aos pastos verdejantes. Ele quer te levar a algo que talvez seja maior do que você mesmo esteja pensando. Certa vez Jesus disse isso ao seu povo: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Deus, irmãos, tem planos e projetos para as nossas vidas, como ovelhas dele. Mas o que acontece muitas vezes é que nós não estamos andando
pelo caminho que o nosso pastor direciona. Às vezes nós não estamos nem percebendo que Jesus não está à frente daquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos trocando muitas vezes as regras. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas antes de fazer as coisas, nós não questionamos se elas devem ser feitas. Antes de agir, nós não perguntamos se elas estão de acordo com o padrão ético do nosso pastor. E então, muitas vezes, nós nos vemos ali como uma ovelha desgarrada do rebanho. Porque enquanto o pastor está levando as ovelhas para um lado, nós estamos querendo andar sozinhos por outro lado. Jesus conta a história do pastor que deixou 99 ovelhas no aprisco e saiu em busca da ovelha que estava perdida. Queridos, nós somos muito fáceis para se perder. Muito fáceis. A ovelha não enxerga bem. A ovelha ouve bem, mas ela não enxerga bem. E muitas vezes o problema nosso é miopia espiritual. Nós não conseguimos encontrar o caminho de Deus para nós, porque nós não estamos interessados em saber se o Senhor está na frente. Ele as leva para fora. Queridos, Deus quer conduzir as nossas vidas. Ele quer nos levar para fazer a sua vontade. Ele quer nos colocar no caminho onde nós vamos ter a sua proteção. O pastor leva a ovelha para a água tranquila. Ovelha não pode beber água em correnteza, porque se ela entrar na água, a sua lã encharca, ela fica pesada, e ela é levada e ela morre afogada. O bom pastor não leva a ovelha na encrenca. O bom pastor leva nos melhores lugares. Como é que anda o teu relacionamento com Cristo? Porque Ele diz que vai levar você levar a tua vida até o último dia, se você deixar. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós não precisamos temer, porque nós nunca vamos estar sozinhos. O bom pastor está ao nosso lado. Aliás, Ele está à nossa frente, conduzindo o seu rebanho, levando para os seus propósitos e planos que são majestosos, grandiosos, muitas e muitas vezes muito maiores do que nós podemos imaginar. Fique atento. Olhe para onde está o teu pastor, aonde ele está guiando a tua vida. Um outro texto, outro aspecto interessante desse texto. O bom pastor protege as suas ovelhas do perigo. João capítulo 10, versículos do 1 até o 12, do 8 até o 12, vai falar de alguns perigos que as ovelhas têm. Primeiro perigo que nós sofremos é o perigo dos ladrões e salteadores. Está descrito no versículo 1, está descrito no versículo 8, está descrito no versículo 10. Olha, cuidado, porque os ladrões e salteadores pulam o muro. Versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Nós corremos perigo. Jesus disse em outro momento: vós sois como ovelha no meio de lobos. Nós estamos sofrendo perigo. Jesus disse: este mundo odiou a mim e vai também odiar a vós outros. Está decretada para nós que este mundo em que nós vivemos não é o nosso lugar.
Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, nós somos embaixadores de Cristo, nós não pertencemos a este mundo, Jesus disse. Por isso ele diz também, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Isso para nós é tudo passageiro, simples demais, para aquilo que Deus tem para nós. Então, no primeiro lugar, irmão, cuidado com os perigos, porque o ladrão vem roubar, matar e destruir. Uma outra figura que Jesus usou lá em Pedro, que o apóstolo Pedro usa lá na primeira carta dele, ele diz: olha, cuidado, porque o leão anda ao derredor rugindo, procurando a quem devorar. Precisamos estar alertas, porque há muitos ladrões e salteadores que querem se passar por pastor, querem dizer que estão em nome do pastor. A missão do ladrão, irmãos, é se beneficiar das ovelhas. Ele não quer pastorear a ovelha, ele quer o que a ovelha pode dar. Ezequiel tem um texto onde fala dos maus pastores que queriam se beneficiar da lã, da gordura e da carne das ovelhas. Não queriam pastorear, não queriam cuidar delas. Cuidado, porque hoje assim também existem muitos que estão lardeando, que estão sendo pastores de Cristo, mas na verdade não são ladrões e salteadores. Cuidado, mas Cristo nos protege dos ladrões. Se você olhar e perceber que Cristo está na frente, pode caminhar em segurança, porque nenhum ladrão chegará. Perigo dos mercenários, ou aqui, no caso, na nossa tradução, ele usa um outro nome, né? No versículo 12 e 13 do capítulo 10, ele diz: o assalariado não é pastor. No caso aqui a palavra é mercenário. No grego seria aquele que se finge de pastor. Qual é a ideia desse perigo? O mercenário, ele não cuida da ovelha, ele não se interessa pela causa da ovelha, ele não instrui a ovelha, ele não leva a ovelha para se alimentar no lugar certo, ele não leva a ovelha para beber água no lugar certo. A única coisa que ele quer da ovelha é o salário do patrão. É um mercenário. Então ele trabalha como pastor, mas ele não tem a alma de pastor. Ele não zela como um pastor. Ele não se preocupa como um pastor. Jesus se preocupa conosco. Ele não quis nada em troca para nos ter ao lado dele. Muito pelo contrário, foi ele quem pagou o preço pelas nossas vidas. Por isso ele é o bom pastor. E como um bom pastor, ele quer nos livrar dos falsos pastores. Tome cuidado, irmãos. Hoje existem muitos pastores que só querem receber da ovelha. Não querem ter tempo com a ovelha. Não querem orar com as ovelhas. Não querem instruir a ovelha. Não querem puxar a orelha da ovelha, para a ovelha não ir embora. Eles querem o que a ovelha pode dar a eles, render a eles um bom salário. Jesus diz: cuidado com os mercenários. Terceiro, coisa que ele nos protege dos perigos dos lobos. Ele diz: olha, o mercenário, quando vê o lobo vindo, cai fora. Eu não vou ficar aqui defender uma ovelha do lobo. O lobo é mais forte. Cadeia alimentar.
Eu não vou me meter nessa. O bom pastor protege a ovelha dos lobos. Acho que foi Spurgeon que disse: o pastor tem que ter duas vozes. A primeira voz para arrebanhar as ovelhas, a segunda voz para espantar os lobos. Jesus é alguém que estava preocupado como nós vamos cuidar da nossa vida espiritual. O perigo espiritual é iminente, o inimigo é incessante. Nós vivemos como ovelha no meio de lobos. Ovelha no meio de lobos, sabe o que é? É desconfiada. Será? Será que é pastor? Será que é louco? Nós precisamos ter isso, irmãos. Não podemos ser ludibriados facilmente. Por isso Jesus nos ensinou: sede simples como a pomba, os mais prudentes como a serpente. O que é que estão falando hoje em nome de Cristo para enganar as pessoas, para ludibriar, para levar as pessoas ao erro, ao engano? São lobos. O lobo só tem um interesse na ovelha: de lacerá-la, acabar com a sua vida e nutrir da sua própria carne. Jesus quer te proteger dos lobos, mas para isso você precisa estar atento à voz dele. Para isso você precisa saber aonde ele está. Aonde está o meu bom pastor? Ele está à frente? Será que ele está me guiando por esse caminho? Será que nesse momento da minha vida eu não estou sendo uma ovelha errante? Será que eu não estou querendo andar com as minhas próprias orientações? Tome cuidado, porque os lobos estão aí fora e eles querem nos atacar. Outra coisa, o versículo 10 ainda diz também que ele é o pastor da providência, nesta vida e na outra vida. João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Essa é a missão do ladrão. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Vida em abundante, vida plena. Jesus se importa com a vida que nós levamos. Vida plena, irmãos, não é nada de vida próspera. Não há aqui uma ideia da teologia da prosperidade, onde Deus te salvou para você ser o rico da história, onde Deus te salvou para você sobrepujar todos os outros. Não é essa a ideia. A ideia é que Deus quer dar para você uma vida abundante, seja qual for a sua classe social. A vida abundante de Deus está mais ligada, irmão, à sua espiritualidade do que às suas necessidades. Embora o Senhor vai sim ser fiel nas nossas necessidades, Ele diz para os discípulos: olha, não fiquem muito interessados e com tanto cuidado no que vocês vão comer e vestir. Creiam que Deus é poderoso para providenciar na vida de vocês. Creiam num bom pastor que os leva aos pastos verdejantes. Creiam num Deus que é poderoso para fazer milagres na vida de vocês. Creiam nisso, mas creiam acima de tudo que esse Deus quer agir na vida de vocês, ao ponto da vida de vocês ser abastada espiritualmente. Jesus disse: quem beber da água que eu der, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Irmãos, a promessa de Deus é que nós vamos ter uma vida plena, abundante, aqui, uma vida espiritual plena, uma vida de homens e mulheres que confiam em Deus, e essa fé é capaz sim de mover montanhas, é uma fé capaz de transformar as situações.
por causa da confiança nesse Deus Todo-Poderoso. A vida abundante que o Senhor quer dizer para nós aqui é alguém que está tão aperfeiçoado em Deus que os seus problemas são minimizados por causa da sua intimidade com Ele. São pessoas que sabem lidar muito melhor no momento da aflição, porque as suas vidas estão arraigadas em Deus. São pessoas que sabem se livrar da tristeza, porque têm alegria em Deus. São pessoas que sabem lidar com toda forma de opressão, porque confiam na proteção de Deus. A vida abundante, irmãos, não é algo que está ao nosso redor, é algo que é prometido, que vai encher a tua vida e vai sair da tua vida para alcançar outras pessoas. A vida plena é o enchimento do Espírito Santo em você. A vida plena é da ação de Deus no seu coração, na sua mente. Essa é a vida plena. A vida plena nada tem a ver com você ser rico. A vida plena não tem nada a ver com que você vai ser próspero, que eu não vou ser mais cauda, eu vou ser cabeça. E acima de tudo, irmãos, a vida plena é porque nós não somos deste mundo. E ainda que vivamos neste mundo, nós não estamos arraigados às coisas deste mundo. A vida plena nos leva a olhar para a glória e esperar a volta do nosso bom pastor. Nós estamos ansiosos, o Espírito e a noiva dizem: vem. A ovelha que conhece o seu pastor e que nesse pastor ela se deleita, ela não tem paixão maior do que estar com Ele, do que ouvir a sua voz, do que conhecer o seu caminho, do que seguir as suas orientações, do que deixar-se levar por aquele que conhece todas as coisas e que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Amém? Ele é o pastor da providência. Ele também é o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui está a ênfase de Jesus no texto. Ele fala no versículo 11, no versículo 15, no versículo 17 e no versículo 18: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus morreu, queridos, pelas suas ovelhas. Jesus morreu para poder ter as suas ovelhas com Ele eternamente. Jesus nos ensina um princípio básico aqui, de que esta terra não é, na verdade, o melhor para nós. Jesus nos ensina aqui que nós não devemos, irmãos, ficar satisfeitos com o que nós temos neste mundo, porque aquilo que Ele tem para nós é muito maior e valoroso do que o que nós temos aqui. Por isso as Escrituras estão cheias de menção sobre como vai ser a minha vida na eternidade. Cristo nos amou ao ponto de se entregar. Por isso Pedro diz: olha, vocês não foram comprados por preço de prata, de ouro, de nada dessas coisas perecíveis desse mundo. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que na noite em que foi traído, Jesus chamou os seus discípulos, as suas ovelhas, e disse: eu anseio tomar com vocês esta refeição. E naquele momento ele pega um pão e um cálice, coisa que eles comiam todos os dias, mas naquele momento ele ia apontar para algo significativo para as nossas vidas. Este pão é o meu corpo, que será rasgado em favor de vós. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Este cálice
é o sangue da nova aliança que será derramado em favor de vós. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O grande aprisco, irmãos, aonde Deus nos quer, é no céu, é na presença dEle eternamente. Ele faz questão de estar conosco. Deus não é um Deus que quer nos distante dEle. Tanto que quando João vai terminar o seu livro de Apocalipse, ele escreve: olha, eu vi novo céu e nova terra, e lá a luz daquele lugar é o resplendor do Cordeiro de Deus. O bom pastor dá a vida para as ovelhas, porque ele quer as ovelhas na eternidade com ele. Jesus morreu, queridos, não foi para aparecer na história. Jesus morreu porque Ele quer você com Ele por toda a eternidade. Por último, Ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas o conhecem. No versículo 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Queridos, Jesus morreu para ter relacionamento conosco. O Evangelho não é religião. O Evangelho não é uma simples ação da gente escolher uma dentre tantas outros dogmas que existem. O Evangelho é alguém que se importou tanto conosco, que deu a sua vida, para que nós pudéssemos em todo o tempo nos relacionar com Ele. Por isso, Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos lobos, ao invés de ovelhas. Quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda olhávamos para Deus e debochávamos, quando nós ainda olhávamos para Deus e criticávamos. Algumas vezes, quando eu vejo algumas pessoas zombando de Deus, eu até dou uma risadinha por dentro. Não é de maldade, mas é de pensar na ternura de Deus pela vida daquela pessoa. Tem gente que, às vezes, essas Facebook, essas coisas da internet, escreve um monte de bobagem de Deus, né? Aí tem algumas pessoas que ficam lá, tem alguns crentes que são meio que nem João e Tiago, né? João e Tiago chegou lá na aldeia, ninguém se converteu, olharam para Jesus e disse: quer que a gente olhe para cair fogo do céu aqui, acabar com esses palhaços tudo aqui? Tem crente no Facebook que parece João e Tiago. O cara falou alguma coisa contra Deus, ele já entra lá: olha, você vai ver o castigo de Deus, o fogo eterno, o inferno, o capeta te abraçando, e já aterroriza, né, a pessoa. Eu olho para algumas coisas, eu dou risadinha assim por dentro. Tolinho. Eu fui assim também. Eu também zombava de Deus. Eu também dizia: lá vai os crentes, os bobos lá, com aquela rapadura debaixo do braço. Eu falava. Sabe por quê? Eu não era ovelha. A ovelha não conhece o pastor. O pastor também só conhece as ovelhas. Irmãos, nós somos privilegiados. Nós que já temos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus nos chamou para ter relacionamento com Ele, para aprender dEle,
Jesus fez um convite: venham, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Em Marcos capítulo 2 ali, Jesus está chamando os seus discípulos e diz lá, a primeira coisa que Jesus chamou os seus discípulos foi para andar com Ele. O mesmo chamado de Jesus é para nós. Ele quer andar conosco, Ele quer ter um relacionamento, Ele quer que nós nos envolvamos com Ele ao ponto de entendermos o propósito dEle para as nossas vidas como ovelhas, para não sermos, irmãos, ovelhas desgarradas, que andam à torta e direita pelos seus próprios conceitos, pelos seus próprios aprendizados, pela sua própria cultura. Está cheio de gente dizendo que é ovelha de Jesus, mas não se encontra com Cristo nunca. Não gosta de Bíblia, não gosta de orar, não gosta de ir na igreja. Como que é ovelha de Jesus? Não é. E se for, está mais perdido do que bala em boca de banguela, como diz o outro, do que segue tiroteio. Está perdido. Vai ser levado por qualquer coisa. Paulo diz ao seu filho Timóteo: Timóteo, tome cuidado, nos últimos dias vão vir muito vento de doutrina. Cuidado para que você não seja lançado daqui, e para lá, e para cá, e vai. Tem crente que é assim, ele fica histérico, pensando qual que é a nova novidade do mundo evangélico. Nova novidade é duro, mas tem, é tão novidade que é nova. Ao que você acha que não tem mais nada para inventar, vem a nova. E nós precisamos só de uma coisa, queridos: conhecer o Cristo, nosso pastor. Precisamos conhecê-lo. Quando o sussurrar da sua voz entrar no nosso coração, nós não temos dúvidas. É o Senhor que está falando conosco. É o Senhor que está dirigindo os nossos passos. É Ele que vai ali à frente. É por esse caminho então que eu tenho segurança de andar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu, o bom pastor, está sempre com a ovelha. Ele nos conduz, ainda que pareça para nós um momento difícil, Ele nos conduz, ainda que pareça para nós que a oposição está vencendo, Ele nos conduz, ainda que pareça para nós um lugar horrível, Ele nos conduz. Conheça o teu pastor, fale com Ele, medite na sua palavra. Ele diz: conheço as Escrituras, porque vocês dizem ter nelas a vida eterna. Conheça as Escrituras. Tenha um relacionamento para que você saiba, porque quando alguém vir falar para você alguma coisa que não encaixa, você diz: essa não é a voz do meu pastor. O meu pastor, ele quer ter relacionamento comigo. Eu o conheço, sei andar com ele. Primeira coisa que Jesus fez para nos ter com ele, irmãos: Ele deu a sua vida por nós. Primeira coisa que Jesus pede para que a gente tenha um relacionamento com Ele: que nós demos a nossa vida a Ele. Não existe ovelha se não estiver rendida ao cuidado e ao pastoreio do Senhor Jesus Cristo. Perguntinha para você de novo: você tem Jesus como teu pastor? Você realmente confiou toda a tua vida a Ele e unicamente a Ele? Segunda pergunta: você tem se identificado como uma ovelha?
Espera aí, deixa eu ver se é isso que Jesus quer que eu faça. Deixa eu ver se é por este lugar que Jesus está andando, para que eu também ande. Espera aí, deixa eu perceber se a voz é do pastor, ou se é do mercenário, ou se é do ladrão. Você tem se comportado como ovelha? E quando você ouve a voz do pastor, você se rende ao seu cuidado, porque ele é o bom pastor. Ele vai te levar às águas de descanso. Ele vai te levar aos pastos verdejantes. E ainda que você tenha que andar pelo vale da sombra da morte, Ele estará com você. Esse é o bom pastor que temos. E é a Ele que devemos render a nossa vida, para a glória dEle. Amém? Eu quero orar por nós nessa noite. Orar para que você que está aqui, que ainda não confiou sua vida a Cristo como teu Senhor e Salvador, faça isso nessa noite. Converse com o Senhor e diga a Ele: eu quero me tornar neste momento a ovelha do bom pastor. Você que já entregou sua vida a Cristo, olhe para dentro do teu coração nessa noite e veja se você não está por um acaso errante, andando longe dele, fazendo as coisas que Ele não mandou você fazer. Vamos orar. Pai, somos gratos ao Senhor, porque reconhecemos que Tu és o bom pastor. Somos gratos porque sabemos que o Senhor deu a sua vida pelas ovelhas. Somos gratos porque recebemos o cuidado do nosso pastor, a proteção do nosso amado pastor. Reconhecemos em todos os caminhos que o Senhor está conosco, e porque o Senhor está conosco, nós descansamos na Tua presença. Pai de amor, rogo a Ti que tenhas misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus, a ouvir a Tua voz, a conhecer o Teu zelo e caminho por nós, a entender os Teus projetos, sonhos que são muitos, muito mais altos do que os nossos. Leva a nossa vida, Senhor, a sermos verdadeiramente ovelhas do Senhor. Nos ajuda a ouvir a Tua voz, a entender quando o Senhor está falando, para que não sejamos ludibriados, enganados pelos salteadores, pelos ladrões, por aqueles que não amam a ovelha, só querem aquilo que as ovelhas podem dar. Tem misericórdia de nós. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.